gente, meu nome é Camis Comin e bem-vindos ao Te ensinando de graça tudo sobre ter um podcast, mas que isso seja um serviço, senão você poderia estar ganhando muito dinheiro. E hoje eu tô começando aqui uma série que lá no TikTok e no Instagram já tem 5 episódios. A questão é, pra mim fez sentido trazer aqui pro YouTube, porque eu não queria postar aqui um vídeo na vertical. Inclusive, se vocês odeiam quando alguém pega um vídeo vertical e joga no YouTube, por favor, me contem nos comentários, tá? Porque a Mila, nossa editora, insistiu muito pra que eu só pegasse o vídeo que tava pronto e colocasse aqui, mas eu quis regravar todos eles. E aí, sendo pro YouTube, eu tenho mais liberdade pra poder trazer mais detalhes sobre tudo que eu tô falando. Então, se por um acaso você veio do TikTok ou do Instagram e você já assistiu a série por lá, aqui vai ter mais detalhes. Então vamos lá. Hoje, o objetivo é um episódio introdutório. Se você tá bem perdido sobre como ter um podcast, eu vou te falar qual que é, basicamente, a diferença entre ter um podcast pessoal e ter um podcast quando você vai atrelar ele ao nome da sua empresa. E já vou te dar aí uns bons spoilers do que a gente vai falar nos próximos episódios, porque aí você também já se atualiza do que você vai assistir e do quão completo vai ser essa série, ok? Tá realmente entregando tudo aí pra vocês. Então, o primeiro passo, quando a gente tá falando de um podcast, independente se ele é profissional ou se ele é pessoal, é você entender o porquê que você quer um podcast. As pessoas pensam em ter um e já estão, tá, que microfone que eu tenho que comprar? Não, você precisa entender por que você quer. Qual que é a sua intenção com a criação desse podcast? E por que, então, que essa intenção faz tanta diferença? Porque dependendo da sua intenção, a necessidade de equipamento muda, ou seja, né, você pode investir mais ou menos, dependendo dessa intenção que você tem. E você ter de forma bem clara, bem nítida na sua cabeça o porquê que você tá criando o podcast, vai te ajudar a não se frustrar. Você vai entender qual caminho que você tem que percorrer pra você alcançar o que você definiu que você precisa. Então, se você não definiu o que você precisa, você vai chegar aonde? Você só vai acabar ficando irritado. Então, um exemplo pra vocês. Se o seu podcast, ele é, eu quero só ligar a câmera e conversar com as pessoas sobre o que eu tô pensando nesse momento da minha vida, histórias de coisas que eu já passei, contar como que foi a minha infância e ver se alguém se identifica, talvez trazer um convidado pra também contar como é que foi a infância dele. Vocês entendem que é tudo muito leve, é tudo muito... Deixa eu só sentar e conversar, entendeu? Agora, se o seu objetivo é, eu estou criando um podcast porque eu quero crescer como criadora de conteúdo, eu quero ter uma comunidade muito engajada dentro do que eu falo, eu quero criar o podcast para que o nome da minha empresa seja fortalecido, o meu posicionamento de marca seja mais reconhecido. Vocês entendem que o primeiro exemplo que eu dei, ele é bem leve, ele é bem tranquilo, enquanto o outro, ele tem uma responsabilidade atrelada a ele? Então é isso, quando a gente traz algo que tem mais responsabilidade, a gente precisa pensar em todos os pontos de áudio, visuais e tudo mais, para que tudo também agregue para esse posicionamento que você tá buscando, para esse objetivo que você tá buscando. Calma que a gente vai falar de tudo de forma bem detalhada, tá? Mas no geral, o que eu posso falar para vocês e que vocês vão perceber nos próximos episódios, vai ficando cada vez mais claro, é que se você tem um podcast pessoal, é bem mais tranquilo para você. No geral, mesmo que você tenha o objetivo de conseguir publis com marcas, patrocínios e coisas assim, já é muito mais tranquilo do que se você começa já com o objetivo de um podcast empresarial. E por que ter um podcast empresarial é tão mais complicado assim? Eu posso dar para vocês o exemplo do nosso podcast aqui. Em 2025, a gente lançou em maio o podcast Fui Criar e Surtei. Ou seja, apesar de ter uma conta no Instagram aberta diretamente com o arroba dele, a divulgação dele é feita sempre em colaboração com o perfil da agência do Anyway Creative e ele é postado aqui no canal do YouTube que tem que nome? Anyway Creative. Ou seja, eu estou atrelando tudo que eu falar ou mostrar no podcast ao nome da minha empresa. E qual que é a responsabilidade de eu ter decidido fazer o lançamento desse podcast atrelado ao nome da minha empresa? Tudo que eu disser ou fizer ou como eu aparecer e cenários e tudo mais também tem que estar de acordo com o posicionamento da minha empresa. Se por um acaso você tem uma empresa e a média de valores que você cobra para um serviço é 10 mil reais, você não é reconhecido como uma empresa baratinha. Isso significa que mesmo que alguém não tenha parado para pensar no assunto em específico, na hora que você lançar o seu podcast, ela vai ter uma expectativa de qual que é a estrutura básica que você vai entregar para essa pessoa. Não vai ter como você lançar esse episódio e o áudio parecer que você tá dentro do calabouço. A iluminação ser horrível, o áudio ficar cortando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Um ótimo exemplo que eu posso trazer é que quando saiu o podcast do Serasa, eles fizeram ali uma divulgação maior pro lançamento e eu recebi um e-mail e eu cliquei por pura curiosidade de ver como que era a abordagem que eles estavam falando, se era mais sério, se era menos sério, porque nas redes sociais eles falam de uma forma bem descontraída. E aí, obviamente, o cenário era muito, não sei até agora, tá gente, porque eu acabei não acompanhando, mas o cenário era muito bem feito, muito bem montado, muito iluminado,
gravando o áudio limpíssimo, super bem feito. Vocês entendem? É uma empresa grande. Ninguém acha que o Serasa é uma empresa pobre. Ninguém acha que o dono da empresa tá lutando pra pagar as contas no fim do mês. Talvez até esteja, mas não é a impressão que a gente tem. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? A partir do momento que a sua empresa tem um posicionamento X, se você lançar o podcast, ele tem que estar dentro desse posicionamento X para que ele contribua positivamente para sua empresa. Senão você tá fazendo um esforço de gravação, de equipamento, de espaço, tem gente que aluga estúdio e aquilo possivelmente pode prejudicar a sua empresa. Então até o que você falar no podcast, você tem que pensar em qual é a percepção que o seu cliente vai ter através daquilo. Será que tudo que você está falando tá fazendo as pessoas terem mais vontade de te contratar, mais vontade de comprar de você, ou menos vontade, você tá queimando a sua imagem a cada episódio que você lança? Vocês entendem? Por isso que é tão mais complicado. Até por isso que eu vou fazer essa série de forma separada. Esse episódio é uma introdução, falando dessa separação do pessoal e do empresarial. Depois a gente segue falando só de podcast pessoal e depois a gente começa a falar de podcast empresarial. Mas todo começo do episódio eu sempre vou avisar pra vocês do que eu tô falando, pra vocês também não se sentirem perdidos. Então nesse ponto do vídeo, vocês provavelmente já entenderam por que eu falei que o mais importante, antes de a gente começar a falar de equipamento, é falar da intenção. Tá, você com certeza já conseguiu decidir se o seu podcast é pessoal ou se ele é empresarial. Qual que é o próximo passo, então? É você decidir sobre o que você quer falar. Então, como eu disse pra vocês, aqui a gente tem o nosso podcast, que o nome é Fui Criar e Surtei. A gente é uma agência de comunicação, então a gente tem diversos serviços. Isso não significa que o podcast que eu atrelei ao nome da minha empresa precisa falar sobre os meus serviços. Um dos serviços que a gente oferece é de social media, gestão das redes sociais. Eu preciso entrar no episódio e falar sobre gestão das redes sociais? Não, mas eu preciso entender com o público que eu tô falando o que agrega. Nas redes sociais da empresa, eu vou estar falando de X. O podcast entra como um a mais. Ele entra como conversas aprofundadas de um assunto para envolver as pessoas em tudo que eu tô querendo falar. E mesmo que o seu podcast seja pessoal, no final a ideia também é essa. Você vai ter que trazer conversas que envolvam as pessoas o bastante para que elas queiram continuar ali. Então a base pra gente começar essa nossa conversa, vocês precisavam entender essa separação da intenção, se ele é pessoal ou se ele é empresarial. Então, a partir de agora, a gente tem que falar de equipamento, a gente tem que falar de definição de nicho, a gente tem que falar de definição do nome, a gente tem que falar de identidade visual, muita coisa. Então, eu vejo vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse, entendido que apesar de ele ser uma introdução, nada do que eu falar daqui pra frente vai ter o impacto que deveria se esse primeiro episódio vocês não absorveram a informação. Então, entendam qual é a intenção de vocês e a gente se vê no episódio 2, onde a gente vai falar especificamente de equipamentos e eu vou te mostrar o que comprar sem gastar vários salários mínimos, ok? Então, até o próximo.